Você já sentiu que suas palavras entram por um ouvido e saem pelo outro? Que por mais que tente se impor, as pessoas simplesmente ignoram ou te tratam com desdém? Isso acontece porque, no jogo da vida, ou você fala e domina, ou se cala e é esmagado. Mas hoje, você vai aprender a virar o jogo. Vai descobrir como fazer cada palavra sua ser absorvida como uma ordem silenciosa. Como criar um impacto tão forte que mesmo seus inimigos não terão escolha a não ser te ouvir. Neste vídeo, eu vou te mostrar o caminho para transformar sua presença em algo impossível de ser ignorado. E no final, você terá aprendido a falar de um jeito que cala qualquer um. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque esse conhecimento pode mudar tudo para você. Agora vamos ao primeiro passo. Por que ninguém te leva a sério? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Se ninguém presta atenção no que você fala, a culpa não é deles, é sua. Quando você se expressa de maneira fraca, indecisa ou insegura, as pessoas percebem isso instantaneamente. O cérebro humano é programado para reconhecer sinais de força e submissão. Se sua voz treme, se você evita o olhar dos outros ou se usa palavras demais para dizer algo simples, você está passando a mensagem errada, a de que suas palavras não têm peso. Imagine duas pessoas discutindo. Uma fala com firmeza, pausando entre as frases, olhando diretamente nos olhos do outro. A outra fala rápido, desviando o olhar, tentando se justificar a todo momento. Qual delas você respeitaria mais? A resposta é óbvia. A maneira como você fala define se as pessoas te verão como um líder ou um figurante na própria vida. Sêneca dizia: a linguagem reflete o caráter do homem. E é exatamente isso. Se sua fala é fraca, sua presença será fraca. Se você quer que te escutem, precisa começar falando menos e demonstrando mais. Pare de pedir permissão para falar. Ao invés de perguntar, posso dizer algo? Srenia, apenas diga. Troque, acho que, por eu sei que, pequenas mudanças na forma de se expressar fazem uma diferença absurda na forma como os outros te percebem. Outro erro fatal: se explicar demais. Quando você sente necessidade de justificar tudo, está basicamente dizendo que precisa da aprovação dos outros para existir. Pessoas respeitadas falam de forma objetiva e direta. Se alguém questiona, eles não entram em pânico. Apenas olham, respiram e respondem com calma. A chave para ser levado a sério é projetar confiança, e isso começa no seu tom de voz, na sua postura e na forma como você estrutura suas frases. A partir de hoje, observe como você fala. Você transmite força ou fraqueza? O primeiro passo para fazer os outros engolirem cada palavra sua é entender que cada palavra sua precisa valer a pena ser dita. O poder da palavra bem usada. Você já percebeu como algumas pessoas falam e imediatamente todos prestam atenção? Enquanto outras podem gritar, implorar ou repetir 1000 vezes e ainda assim são ignoradas? Isso acontece porque nem todas as palavras têm o mesmo peso. Quem domina a arte da comunicação sabe que não é sobre falar mais, mas sim sobre falar certo. Epicteto dizia: nós temos 2 orelhas e uma boca para que possamos ouvir mais e falar menos. Mas o que ele não disse, e que poucos percebem, é que quando você fala menos, cada palavra sua ganha mais impacto. O problema da maioria das pessoas é que falam demais, de forma desnecessária, e acabam diluindo sua própria autoridade. Quer um exemplo? Imagine um chefe que passa o dia inteiro dando ordens, gritando, repetindo as mesmas coisas. No começo, as pessoas até escutam, mas depois de um tempo, ninguém mais leva a sério. Agora imagine outro chefe que só fala quando realmente necessário, que quando dá uma instrução é direto, firme e não se repete. Qual dos dois será mais respeitado? A questão é simples. Quando você fala sem propósito, suas palavras perdem valor. Mas quando você aprende a usá-las estrategicamente, elas se tornam uma arma poderosa.
Outro detalhe: o tom de voz. Não é só o que você diz, mas como você diz. Pessoas poderosas não falam apressadas, não tentam preencher o silêncio com palavras vazias. Elas pausam, olham nos olhos e falam com um ritmo controlado. Essa pausa, esse silêncio estratégico, faz com que cada palavra tenha um impacto maior. Da próxima vez que estiver em uma conversa importante, experimente isso. Fale menos, fale pausadamente e olhe diretamente para quem está ouvindo. Você vai perceber que, de repente, suas palavras começam a pesar mais. E quando isso acontece, ninguém mais ousa te ignorar. Use a dúvida a seu favor. Sabe qual é uma das armas mais poderosas que você pode usar em qualquer conversa? A incerteza. O ser humano tem um medo natural do desconhecido, e quando você aprende a explorar isso, automaticamente ganha vantagem sobre qualquer um. As pessoas estão sempre tentando decifrar umas às outras, buscando certezas. Mas quando você se torna imprevisível, quando sua expressão não entrega o que você está pensando, você coloca os outros em uma posição de insegurança. Marco Aurélio dizia: a melhor defesa é não parecer afetado pelo ataque. Isso porque no momento em que alguém te provoca e você reage de forma previsível, essa pessoa já sabe exatamente como te manipular. Mas se ao invés disso, você mantém o olhar firme, sem dar pistas do que está sentindo, você cria uma dúvida, e a dúvida gera desconforto. Pense nas pessoas mais respeitadas que você conhece. Elas não são aquelas que falam tudo o que pensam o tempo todo. Pelo contrário, são aquelas que escolhem cuidadosamente o que revelar. Elas sabem o valor do mistério. Imagine que alguém tente te diminuir em público. O que é mais poderoso? Responder imediatamente tentando se defender? Ou simplesmente olhar nos olhos da pessoa, dar um pequeno sorriso e permanecer em silêncio? A segunda opção gera um efeito muito maior. O outro lado começa a se perguntar: ele está rindo porque não se importa? Porque sabe algo que eu não sei? Será que acabei de cometer um erro? A dúvida faz o outro lado perder o controle. Quando você mantém uma postura enigmática, as pessoas começam a pisar em ovos ao seu redor. Elas não sabem o que esperar e por isso se tornam mais cuidadosas com o que dizem e fazem perto de você. Isso não significa que você deva ser inacessível ou arrogante, mas sim que deve aprender a dosar suas palavras e expressões para sempre manter um elemento de mistério. Nunca entregue todas as suas cartas de uma vez. Faça as pessoas se perguntarem o que você realmente está pensando. E o mais importante, não reaja impulsivamente. Respire, observe e só fale quando tiver certeza de que suas palavras terão o efeito desejado. No jogo da comunicação, quem controla a dúvida, controla a conversa. Não peça respeito, exija-o. Se tem uma coisa que separa os respeitados dos ignorados, é isso. Uns pedem respeito, outros simplesmente impõem. O erro da maioria das pessoas é acreditar que respeito é algo que se conquista implorando, se explicando ou tentando agradar. Mas a verdade é que respeito não se pede. Respeito se impõe com atitudes, postura e presença. Epicteto dizia: preocupe-se mais com o que você é do que com o que os outros pensam de você. E esse é o ponto principal. Quando você se torna alguém digno de respeito, ele vem naturalmente. Se você vive tentando agradar todo mundo, se baixa a cabeça para evitar conflitos ou se esforça para ser aceito, tudo o que você transmite é fraqueza. E fraqueza não inspira respeito. O primeiro passo para ser respeitado é estabelecer limites claros. Se alguém te trata mal e você aceita calado, essa pessoa entende que pode continuar fazendo isso. Se alguém te interrompe e você simplesmente abaixa o tom, você está dando permissão para ser ignorado. Mas quando você se posiciona, sem precisar ser agressivo, apenas firme, as pessoas entendem que você não é alguém que pode ser pisado. Quer um exemplo prático? Da próxima vez que alguém tentar te diminuir com uma piada de mau gosto ou um comentário sarcástico, não ria para parecer educado.
Olhe diretamente para a pessoa e diga algo como: interessante. Agora tenta de novo, sem precisar me diminuir. O silêncio que vem depois disso vale mais do que 1000 palavras. Outro ponto essencial: postura. Pessoas respeitadas não andam curvadas, não falam de forma hesitante, não evitam contato visual. Elas se mantêm eretas, falam com clareza e não demonstram pressa ou ansiedade. A forma como você se carrega diz muito antes mesmo de você abrir a boca. E lembre-se, respeito começa pelo jeito como você mesmo se trata. Se você vive se sabotando, se menosprezando ou aceitando menos do que merece, como espera que os outros te vejam de forma diferente? Respeito é reflexo. O mundo te trata da forma como você permite ser tratado. A partir de hoje, pare de pedir respeito. Pare de tentar convencer os outros de que você merece ser ouvido. Apenas haja como alguém que merece respeito. E acredite, o mundo vai responder a isso. A arte de deixar os outros desconfortáveis do jeito certo. Existe um poder absurdo em fazer as pessoas saírem da zona de conforto. Quando você domina essa arte, automaticamente ganha vantagem sobre qualquer um. O problema é que muita gente tem medo de causar desconforto, quer evitar atritos a todo custo e acaba sendo engolido por quem não tem essas mesmas preocupações. Mas aqui está a verdade. Pessoas que fazem os outros refletirem, questionarem e se sentirem levemente desconfortáveis são as que mais são lembradas e respeitadas. Sêneca dizia: se você quer melhorar, esteja preparado para ser ridicularizado. Mas o que ninguém te conta é que esse conceito também funciona ao contrário. Se você quer que os outros te respeitem, faça-os se sentirem desafiados. Isso não significa ser grosseiro ou ofensivo, mas sim criar momentos em que a outra pessoa perceba que está lidando com alguém diferente do comum. Pense na última vez que alguém te lançou um olhar que fez você se sentir inseguro, ou na última conversa em que alguém ficou em silêncio por alguns segundos a mais do que o esperado, deixando o ambiente carregado. Esses pequenos desconfortos mexem com as pessoas porque saem do padrão, e é exatamente essa quebra de padrão que te dá poder. Quer um exemplo prático? Da próxima vez que alguém tentar te testar ou te provocar, ao invés de responder imediatamente, apenas olhe fixamente para a pessoa e mantenha o silêncio por alguns segundos. Essa pausa vai fazer o outro lado repensar o que acabou de dizer. A mente humana odeia silêncio em momentos de tensão, e quem aprende a usá-lo tem o controle da situação. Outra forma de criar desconforto estratégico é inverter o jogo. Se alguém te questiona de forma maliciosa, ao invés de responder, devolva a pergunta: por que você acha que isso importa? Ou, o que exatamente você quer dizer com isso? Essas perguntas forçam a outra pessoa a se explicar, mudando o foco da pressão para ela. O segredo aqui não é ser agressivo ou arrogante, mas sim aprender a dosar tensão na medida certa. Pessoas que desafiam os outros sem precisar levantar a voz ou partir para o confronto são aquelas que ninguém esquece. Se você quer respeito, não tenha medo de causar desconforto. Faça os outros pensarem 2 vezes antes de te subestimar. O olhar que faz qualquer um pensar 2 vezes antes de te enfrentar. Antes mesmo de você abrir a boca, já disseram muito sobre você. Como? Pelo seu olhar. O olhar certo pode impor respeito, intimidar sem esforço e deixar qualquer um na defensiva. Mas a maioria das pessoas não sabe usar essa arma da forma correta. Elas desviam o olhar rápido demais, demonstram insegurança ou tentam forçar uma expressão que não combina com sua verdadeira postura. E é aí que perdem o jogo antes mesmo de começar. Marco Aurélio dizia: a alma se reflete nos olhos, e isso é mais real do que parece. O que você sente internamente, confiança, medo, incerteza, transparece no seu olhar antes mesmo de qualquer palavra ser dita.
Se você quer ser visto como alguém que merece respeito, precisa aprender a projetar isso antes mesmo de falar. A primeira regra do olhar dominante é simples: pare de desviar. Muitas pessoas, por hábito ou nervosismo, evitam contato visual prolongado, mas sempre que você faz isso, envia uma mensagem de submissão. Em qualquer conversa importante, mantenha o olhar firme. Isso não significa encarar alguém de forma agressiva, mas sim mostrar que você está presente e não teme o outro. O segundo ponto é a calma. Pessoas inseguras piscam rápido demais, mexem os olhos de um lado para o outro ou tentam parecer intensas demais. O segredo de um olhar forte é justamente a serenidade. Experimente isso. Na próxima vez que estiver falando com alguém, reduza levemente a velocidade da sua piscada e mantenha um olhar focado, sem pressa. Isso transmite uma segurança absurda. Outra técnica poderosa é a pausa visual. Quando alguém te faz uma pergunta ou te provoca, ao invés de responder imediatamente, faça um pequeno silêncio e apenas olhe para a pessoa por 2 ou 3 segundos. Essa pausa gera tensão e faz o outro lado sentir a necessidade de preencher o vazio. Quem controla o silêncio, controla a conversa. E por fim, aprenda a combinar o olhar com a postura. Um olhar forte perde força se for acompanhado por uma linguagem corporal insegura. Mantenha o queixo levemente erguido, os ombros relaxados e um semblante neutro. Junte isso a um olhar firme e você verá como as pessoas começam a te tratar de forma diferente. O respeito começa no olhar. Se você quer que os outros pensem 2 vezes antes de te testar, aprenda a falar menos com a boca e mais com os olhos. Fale e faça todos ficarem em silêncio. Algumas pessoas têm o poder de falar e imediatamente calar uma sala inteira. Não é gritando, não é impondo medo. É pela forma como se expressam. Suas palavras têm peso, sua presença exige atenção. E se você quer ser alguém que faz qualquer um parar para ouvir, precisa entender que isso não acontece por acaso. O erro mais comum das pessoas ignoradas é falar demais e de forma desnecessária. Quem fala o tempo todo acaba sendo apenas mais um ruído no ambiente. Mas quem fala menos e de maneira certeira faz cada palavra valer. O segredo não está na quantidade, mas no impacto. A primeira regra para ser ouvido é simples: não fale enquanto ninguém estiver prestando atenção. Se você começa a falar e percebe que as pessoas ainda estão distraídas, não tente gritar por atenção. Apenas pare. O silêncio, muitas vezes, fala mais alto do que uma voz desesperada. Quando você demonstra que só fala quando realmente é ouvido, as pessoas começam a perceber que suas palavras têm valor. A segunda regra é o ritmo. Pessoas que falam rápido demais perdem a autoridade. Pessoas que falam devagar demais perdem a paciência do público. O ideal é um equilíbrio. Fale pausadamente, mas sem parecer hesitante. Use pausas estratégicas entre frases para dar peso ao que está dizendo. Outra técnica poderosa é baixar o tom de voz em momentos estratégicos. Quando você diminui o volume ao invés de aumentar, força as pessoas a prestarem mais atenção. Isso cria um efeito psicológico. O cérebro humano tende a se concentrar mais quando algo exige esforço para ser ouvido. Grandes líderes dominam essa técnica, e é por isso que, quando falam, todos escutam. O olhar também faz parte do impacto da fala. Quando estiver discursando ou argumentando, olhe diretamente para as pessoas, um a um. Isso cria uma conexão e faz cada pessoa sentir que está sendo diretamente impactada pelas suas palavras. E lembre-se, às vezes, a melhor forma de ser ouvido é saber quando não falar. Escolha bem suas batalhas. Algumas discussões não merecem sua energia, mas quando decidir falar, fale de um jeito que ninguém se atreva a interromper. Corte sem piedade. Aprenda a se livrar de quem suga sua energia. Nada destrói mais sua presença e respeito do que manter ao seu lado pessoas que não te valorizam.
Gente que suga sua energia, que te desrespeita de forma sutil, que não te apoia quando você mais precisa. E o pior, muitos carregam essas âncoras por medo de parecerem frios ou arrogantes, mas a verdade é simples. Ou você corta essas pessoas da sua vida, ou elas vão te puxar para baixo sem dó. O erro mais comum das pessoas que não se sentem respeitadas é manter ao seu redor aqueles que constantemente desvalorizam suas palavras e ações. Você pode falar com firmeza, se portar com confiança, mas se continuar cercado de gente que ignora sua evolução, nada disso vai adiantar. A primeira regra para eliminar essas pessoas é observar padrões. Se alguém só te procura quando precisa de algo, mas some quando é você quem precisa, isso não é amizade, é oportunismo. Se alguém te faz se sentir menor, disfarçando críticas como brincadeiras, essa pessoa não te respeita. E se alguém nunca comemora suas conquistas, mas sempre minimiza seu progresso, é porque não quer te ver crescer. A segunda regra é cortar sem aviso. Muita gente perde tempo tentando explicar para os outros por que está se afastando, buscando aprovação para tomar essa decisão. Mas quem realmente precisa ser cortado, dificilmente vai aceitar ou mudar. Então, ao invés de justificar, simplesmente suma. Diminua respostas, reduza interações, pare de estar disponível. O afastamento silencioso é mais poderoso do que qualquer discurso. E o mais importante, nunca tenha medo de parecer rude por colocar limites. As pessoas que mais exigem que você seja sempre acessível são geralmente as que menos respeitam seu espaço. Quando você começa a dizer não sem culpa, algo mágico acontece. Os aproveitadores desaparecem e os verdadeiros aliados ficam. Pense nisso. Sua energia é um recurso limitado. Se você continuar gastando com pessoas erradas, vai sobrar pouco para construir a vida que você merece. Quem não te respeita não merece espaço. Corte sem piedade e veja como o mundo começa a te enxergar de outra forma. A paciência do estrategista. No jogo da vida, vence quem sabe esperar, mas a maioria das pessoas reage impulsivamente, entregando todas as suas cartas na primeira provocação. Elas sentem a necessidade de responder imediatamente, de provar um ponto, de rebater um ataque sem pensar. E é exatamente assim que perdem. Os verdadeiros estrategistas sabem que o silêncio e a paciência são armas muito mais poderosas do que qualquer reação precipitada. Pessoas impulsivas são fáceis de manipular. Quem perde a paciência primeiro, perde o controle da situação. Se alguém te provoca e você responde no calor do momento, já perdeu. Mas se você mantém a calma, observa e escolhe o momento certo para agir, a vantagem é toda sua. Quer um exemplo? Imagine uma discussão em que alguém te ataca esperando que você exploda. Se você reage como esperado, a pessoa vence. Mas se você apenas respira fundo, mantém um olhar frio e responde com um simples "já terminou?", o outro lado perde completamente o equilíbrio. Porque o que irrita um provocador não é o contra-ataque, mas sim a ausência dele. A paciência não significa passividade. Pelo contrário, significa saber o momento exato de agir. O estrategista espera o erro do oponente. Ele deixa que os outros se desgastem primeiro, que se revelem, que se queimem sozinhos. E quando finalmente decide falar ou agir, é um golpe preciso, impossível de ser ignorado. Outra vantagem da paciência é que ela te dá tempo para enxergar o jogo como um todo. Quando você não se precipita, percebe detalhes que os outros deixam passar. Você vê quem realmente está ao seu lado, entende as verdadeiras intenções por trás das palavras e encontra oportunidades que os impacientes jamais enxergariam. Então, a partir de hoje, controle suas reações. Quando sentir vontade de rebater algo imediatamente, pare, respire, pergunte-se: isso realmente merece minha energia? Se não merece, descarte. Se merece, espere o momento certo para agir de forma implacável. Porque no final,
Não vence quem reage primeiro, vence quem reage melhor. Faça eles engolirem cada palavra. Chegou a hora de virar o jogo, de transformar todas as técnicas que você aprendeu até aqui em uma presença impossível de ser ignorada, porque no final das contas não basta apenas saber falar, olhar ou agir com firmeza. Você precisa se tornar alguém que impõe respeito simplesmente por existir. A primeira regra para isso é simples: pare de buscar aprovação. Muitas pessoas falam tentando convencer os outros, como se precisassem de permissão para serem levadas a sério. Mas a verdade é que quem impõe respeito não busca aceitação. Ele se coloca no ambiente como alguém que merece ser ouvido, e isso muda tudo. A segunda regra é alinhar palavras e ações. Nada destrói mais a credibilidade de uma pessoa do que falar algo e agir de forma oposta. Se você quer que as pessoas te escutem, suas ações precisam falar tão alto quanto suas palavras. Se você diz que não aceita desrespeito, mas tolera abusos disfarçados de brincadeiras, ninguém vai te levar a sério. Se você fala sobre confiança, mas demonstra insegurança, sua palavra perde força. O terceiro ponto é eliminar qualquer traço de desespero na sua comunicação. Pessoas desesperadas para serem ouvidas falam demais, tentam se explicar a todo momento e cedem ao nervosismo. Mas quando você fala com calma, olhando nos olhos, sem pressa para convencer ninguém, as pessoas sentem que você tem algo importante a dizer. E é exatamente isso que faz com que elas prestem atenção. E por fim, domine o silêncio. Quem não consegue ficar confortável no silêncio nunca será realmente respeitado, porque o silêncio mostra controle. O silêncio obriga os outros a processarem o peso do que foi dito. E o silêncio faz com que cada palavra que você soltar depois seja absorvida como uma verdade inquestionável. Agora olhe para trás. Veja quantas vezes você já foi ignorado, desrespeitado ou subestimado. Isso acaba hoje. A partir de agora, cada palavra sua será medida, calculada e lançada com precisão. Não será mais jogada ao vento. Quem te ouvir vai sentir. Quem te desafiar vai pensar duas vezes. Porque hoje você aprendeu a falar como alguém que não pode ser ignorado. Bom, agora que você aprendeu como transformar suas palavras em algo impossível de ser ignorado, a pergunta final é: o que você vai fazer com isso? Porque saber dessas técnicas não é o suficiente. O verdadeiro respeito e autoridade vem da aplicação, da prática diária, da forma como você se coloca no mundo a partir de agora. Pare de mendigar atenção. Pare de explicar demais. Pare de deixar que os outros ditem o tom das conversas. Quando você fala, que seja com presença. Quando você age, que seja com firmeza. Quando você olha, que seja com propósito. Porque no final, o mundo só respeita aqueles que se respeitam primeiro. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui eu te ensino a se tornar a melhor versão de si mesmo, sem depender da aprovação de ninguém. Deixe também a seguinte frase nos comentários abaixo: eu vou dominar qualquer ambiente. E claro, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa aprender a se impor e ser levada a sério. Agora vá e faça cada palavra sua pesar como uma sentença. Porque a partir de hoje, quem duvidar de você vai engolir cada palavra. Até o próximo vídeo, fique com o Criador.